Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar. Hora da notícia. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, agora todos os dias a partir das 8 da manhã, com reprise às 8 da noite aqui na Mais FM e às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel. Você tem as principais notícias do dia, né, tudo o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. E, é claro, na nossa cidade de Anápolis. A gente começa o nosso programa nesta manhã, desejando para você um bom dia, desejando que você tenha um dia de muita paz e de muita alegria. Aqui nos bastidores, a Kellen Cunha nos ajuda, e comigo, aqui nos estúdios da Mais FM, Henrique Morgantini. Bom dia, meu chefe. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia a todos os nossos amigos aí que nos acompanham na Hora da Notícia. Vamos lá que a terça começa animada. Pois é, terça-feira, hoje, 8 de janeiro de 2019, né? A gente começa o segundo programa, Hora da Notícia, o segundo da nossa série, o segundo do ano. A gente começa destacando as notícias nacionais e coloquei aqui alguns destaques, o meu jovem. O Bolsonaro deve discutir revisão de contratos e exoneração hoje em reunião com os ministros. É a segunda reunião do presidente Bolsonaro com o seu ministério. Qual que é a pauta da reunião? A pauta é discutir revisão de contratos e exonerações. Duas situações diferentes. A primeira delas, envolvendo os contratos, é algo fundamental de se fazer e que é de praxe. Aliás, né? Todos os governos fazem exatamente isso. Por quê? Porque você vai assumir agora uma série de contratos, uma série de pagamentos, de convênios, de realização de obras, serviços, prestação de consultoria, enfim, todas as finalidades aí que estão ligadas ao governo, sem saber o que de fato foi acordado, o que é exatamente o serviço, quanto está sendo pago, esse valor é dentro do orçamento, esse valor está dentro do previsto, dentro do valor de mercado, tem alguma exorbitância, algum exagero. Então, é praxe, é natural que se faça, é importante que se faça. Destaque dentro desse tema foi o ministro do Meio Ambiente, né, do governo Bolsonaro, que usou o Twitter para replicar uma postura que a família Bolsonaro tem feito recorrentemente, que é uma onda de denuncismo, como se apontar para planilhas e dados já fosse uma insinuação de coisa errada. E fez isso com a presidente do IBAMA, né, com a diretora-geral do IBAMA, em relação a um contrato para alocação de caminhonetes para atender o IBAMA no Brasil inteiro. E ele classificou como suspeito. A reação imediata da presidente do IBAMA foi pedir exoneração. Ela pediu demissão, falou, olha, não tem noção do que é o tamanho do IBAMA, não estou aqui para colocar minha biografia sob a sua análise. Levando em consideração ainda que o ministro do Meio Ambiente
foi condenado, né? Foi condenado por beneficiar uma área ambiental, uma regulação de área ambiental considerada ilegal lá em São Paulo. Ele já é condenado em primeira instância. E aí ele achou por bem se levantar em suspeita contra a presidente do IBAMA. Acontece que hoje sai um balanço sobre esse contrato, um contrato no valor de 30 milhões de reais por ano para aluguel de 393 caminhonetes. Qual que é a conclusão desse balanço? Esse contrato assinado por esta mulher que pediu demissão gerou uma economia de 8% no orçamento do IBAMA. Ou seja, não só era um contrato totalmente legal dentro das regras de mercado, como gerou economia. Então, é importante usar esse exemplo, porque se entrar com onda de denuncismo, o famoso vamos mudar tudo que está aí, como eles costumam dizer, e tem que mudar tudo, vai acabar fazendo esse tipo de coisa, colocando na vala do denuncismo, gente está realizando um trabalho sério, como nesse caso, esse exemplo do contrato. A outra questão, essa é também praxe, como você disse, todo governo faz, é fazer uma troca, né, de servidores, de comissionados, claro. Né? Então, quando o Lula entrou, fez isso com o governo FHC, quando o Michel Temer entrou, fez isso com o governo Dilma, quer dizer, há uma troca. A diferença é porque há um interesse por holofotes, né, no discurso político deste grupo, e falou, vamos despetizar. Quer dizer, o PT saiu do poder há 3 anos, né, com a Dilma, em 2015, nós estamos em 2019. Então, com todos esse tempo, com toda essa troca, eles estão ainda usando o PT como escada para tentar encontrar essa conexão, para manter essa conexão com essa base política que é antipetista, que não é pró-Bolsonaro, na verdade não é antipetista. Então, nesse cenário, nós já vimos na Casa Civil, por exemplo, né, o ministro Onyx Lorenzoni fazendo uma demissão em massa e demitindo grávidas e lactantes. Né? É o ministro que está em defesa da família, do governo que é em defesa da família, e demitindo grávidas e lactantes. Certamente, ele considerou isso como uma medida mais justa para as ações dele. Mas entre esbarros e tropeços, o governo vai ganhando a sua cara. É preciso lembrar que são 8 dias de governo, são 8 dias do mês de janeiro, e nós já temos uma coleção de pérolas de histórias na economia, né, nessa questão militar, de base militar, no IOF. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque a história mais recente, né, envolve, digamos, uma proibição, uma recomendação para que o presidente da República não fale sobre economia, porque ele não entende. Imagina se essa for a premissa para que ele fale sobre alguma coisa. Muito bem. Outro assunto que também está na pauta de hoje nos principais sites de notícias, principais jornais do país, é com relação à questão das armas. O governo Bolsonaro pode incluir em decreto sobre armas previsão de cofre em casa. Então, para quem pensava que ia comprar uma arma assim, com muita facilidade, ia ter a arma com muita facilidade, aí aparece mais um ingrediente, né? Vai ter que comprar um cofre. Tem que comprar o cofre. Quer dizer, você vê que é uma confusão tão grande essa história de arma, assim, é uma necessidade tão grande de se tentar aplicar isso, porque foi uma história muito batida na campanha, e é contra a vontade dos brasileiros. Tem pesquisa, né? Tem pesquisa feita em dezembro, não é de 10 anos atrás, não, é de dezembro. Que 61% das pessoas são contra a posse. Imagina o porte. Lembrando, posse o cara tem em casa. Porte ele na padaria com ela. Então, são contra esse tipo de medida. Mesmo assim, está insistindo nessa história porque tem que dar uma resposta para um segmento específico dos eleitores dele, e mais do que dos eleitores. Muito certamente por conta daquela história da bancada da bala, que recebe patrocínio, recebia quando podia, porque a seleção não pôde, patrocínios das grandes empresas armamentistas do mundo, com sede no Brasil, com base no Brasil, e interesse no mercado brasileiro, querem vender arma para o brasileiro. Então, agora, nós vamos atender, inclusive, a indústria do cofre, porque tem que vender a arma, o cofre, deve ter que vender um cadeado, né? Tem que vender uma sala climatizada, então, para não fazer calor para a arma. Quer dizer, nós estamos criando uma série de estruturas, de conjunto de coisas, para poder atender a esse capricho, que é muito mais armamentista, da indústria armamentista, do que uma demanda nacional.
Muito bem. Aqui no texto dessa matéria, né, o decreto que facilitará a permissão para posse de armas, já anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, pode incluir a exigência do dono da arma ter um cofre em casa. Mais adiante ele diz o seguinte: a posse dá ao cidadão o direito de manter a arma em casa. Para sair de casa com a arma é preciso ter autorização de porte, aquilo que você disse, né? Isso. E outro detalhe aqui é o seguinte: nesse texto que tem a ver com a reunião de hoje, né, nesta terça-feira, a equipe de Bolsonaro fará uma nova reunião ministerial. No encontro, o presidente deve cobrar de cada ministro as metas dos próximos 100 dias. No caso da Secretaria-Geral, comandada por Gustavo Bibiano, por exemplo, um dos principais focos será a parceria com o Ministério da Saúde pela melhoria na gestão de hospitais federais no Rio de Janeiro. A ação do governo Bolsonaro no setor começará pelo Estado. Então, a ideia de cobrar dos ministros os metas para os primeiros 100 dias. Né? Sim, praxe também, é preciso que você tenha metas. Uhum. Tão importante quanto cobrar metas é saber quais são essas metas, né? Quais são as prioridades. É algo que nós vamos descobrir agora, uma vez que não tivemos a chance de saber antes. Né? Não houve debates, né? Isso. A participação dos debates foi evitada, então hoje, né, a população brasileira, o cidadão brasileiro tem pouca noção do que exatamente quer o governo Bolsonaro. Perfeitamente. Né? Bom, outra manchete do dia é: parentes do ex-assessor de Flávio Bolsonaro serão movidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O Fabrício Queiroz foi citado em relatório apresentado pelo COAF e não compareceu em 2 ocasiões para prestar depoimento. O senador Flávio Bolsonaro também será ouvido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 10. Será que acontece? Deputado Flávio Bolsonaro é esperado lá para ser ouvido, né? E aí girou... Pois é, e aí girou uma polêmica. Será que ele vai? Escuta, o que é isso? Intimação? Desde quando que no Ministério Público fica uma coisa tão fácil de se dizer não? Não, obrigado, não quero não. Quer dizer, justamente desse grupo que é lembrado porque vai moralizar, porque vai resolver os problemas de transparência e corrupção. Quando tem uma suspeita de corrupção, em vez de correr lá e resolver, fica nessa dúvida de será que vou, será que não vou? E outra, o Ministério Público até agora não pediu uma condução coercitiva através da Justiça Brasileira para ouvir esse cidadão Queiroz. Por quê? Por que ele dá esse baile a hora que ele quiser no Ministério Público? Muito bem. Então, familiares do ex-motorista e assessor do senador Flávio Bolsonaro, senador eleito, serão ouvidos nesta terça-feira, dia 8, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fabrício José Carlos Queiroz foi citado em relatório apresentado pelo Conselho de Controle de Atividades, o COAF. Aliás, o COAF, que era do Ministério da Fazenda, né, foi transferido para o Ministério da Justiça. Muito bem. Hoje também, no noticiário nacional, uma notícia sobre o ex-presidente Lula. Né? Lula entrega alegações finais e processo do sítio entra na reta final. Advogados pedem absolvição do ex-presidente por falta de provas. É outro tema. Outro tema, e aí ele fez uma defesa que vai muito mais na direção política do que estritamente jurídica. Claro que tem seus elementos jurídicos, é fundamental que tenha. Porque cita aí toda a trajetória envolvendo o Sérgio Moro. É preciso que a gente faça um levantamento interessante em relação à trajetória do Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro é um dos donos de uma construtora, né, que foi convidado a depor. Ele disse que o Lula não tinha envolvimento nenhum, não tinha questão nenhuma a ser resolvida, nunca tinha encontrado, feito nada. Foi condenado a 30 anos de prisão. Passado um ano, ele foi de novo ouvido, dessa vez com um acordo de delação premiada. Ele disse que o Lula sabia de tudo, que tinha recebido isso, aquilo, que tinha feito aquilo, tudo que nós sabemos. Teve sua pena reduzida. E depois evoluiu para prisão domiciliar. Olha só, depois da delação premiada. Quem tocou todo o processo foi, claro, o Sérgio Moro, que se tornou ministro da Justiça. E agora, veja como é coincidência, como são as coincidências, como o Brasil é pequeno, né?
Agora, o genro de Léo Pinheiro tornou-se presidente da Caixa Econômica Federal. Que coisa curiosa, que é perceber o quanto de todas as opções possíveis, né, para a justiça, a Caixa Econômica, tudo gira em torno de uma única família. Aí, você está com a informação, né? Bolsonaro nomeia genro de Léo Pinheiro, delator de Lula, para a presidência da Caixa. Pedro Guimarães, o especialista em privatizações, que assumiu a Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira, dia 7, é genro de Léo Pinheiro, ex-executivo da OAS, que foi preso por pagamento de propina e solto ao fechar acordo de delação premiada para incriminar Lula. Então, é outra a manchete Que aqui, situação, se a gente pegar os últimos 3 anos, colocando em perspectiva, com os principais fatos que envolvem o nome de Léo Pinheiro, ele vai de condenado a 30 anos a sogro do presidente da Caixa no governo Bolsonaro, que se tornará colega do ex-juiz que condenou Lula. Olha, isso é indicativo de que há um troço errado? Não. Mas que é um troço muito esquisito, isso é, né? É muito curioso. É uma forma peculiar de se analisar e dizer exatamente isso. É muito curioso o rodopio que o mundo no Brasil deu, né? Aquele rodopio da vida, né? Essa espiral que nós entramos em 3, 4 anos para chegar de você ver o seu sogro sendo preso, fazendo uma delação, o juiz homologando uma redução de pena, esse juiz deixa de ser juiz, vira ministro, e você, ó que surpresa, ganha um convite, recebe um convite para ser presidente da Caixa desse governo, onde o ex-juiz que condenou seu sogro, agora é ministro. Como você disse, é uma história, no mínimo, curiosa. Curiosa, isso. A notícia que diz o seguinte: Pinheiro, né, diz mais ou menos o que você disse. Pinheiro foi preso através de investigações da Lava Jato, sob acusação de pagar propina a políticos em troca de favorecimento para sua empreiteira. Ele foi solto, no entanto, após fechar acordo de delação premiada para incriminar o ex-presidente Lula. Muito bem, então, né, o Léo Pinheiro, né, é sogro do Pedro Guimarães, especialista em privatizações. Até interessante, o Pedro Guimarães fez um discurso emocionado, né, na sua posse, falando sobre a possibilidade de reduzir os juros para os mais pobres, né, um debate de que os juros cobrados no Minha Casa Minha Vida dos mais da classe média deve aumentar, né? E em compensação, diminuir. Não, pois para os... O que é isso que ele está falando? A conversa foi essa, sendo que, na verdade, dizendo que os programas de juros têm que acompanhar o mercado. Quer dizer, não é o governo quem regula o mercado, é o contrário. É o mercado que vai regular. Que vai regular por si só. Então, se quiser botar juros altos, que bote à vontade e a Caixa não vai acompanhar também. Bom, olha, muito bom. Essa foi a escolha do Brasil. É preciso ver, então, se vai dar certo ou não, se vai satisfazer as pessoas ou não. Né? Nós estamos de fazer um extrato social, fazer uma leitura, se nós estamos mais dependentes de juros baixos ou se, quando tem juros altos, nós ganhamos mais dinheiro. Que posição que você que nos ouve está? É simplesmente acompanhar isso. Você precisa de juros atrativos ou não? Ou juros de mercado, com o Santander, o Bradesco, o Itaú regulando, são mais negócios para você. Você já tem... imóvel, pretende comprar um imóvel financiado? Se pretende, como é que os juros vão ajudar você em relação a isso? É tão simplesmente isso. Isso foi amplamente avisado. Mas as pessoas não têm um interesse em acompanhar o aspecto racional, não tiveram interesse em acompanhar o aspecto racional nessa eleição, né? E quando você percebe que existe um candidato que é proibido de falar em economia, chamado por parte da população de mito, você tem uma explicação muito grande, não só do que já aconteceu, mas do que ainda vem por aí. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível.
Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você bem informado aqui na Mais FM em 87.9. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa também na nossa página www.fmmais.com.br. Às 11 horas da manhã você tem o programa A Reprise no nosso site www.radionovafm.org. É a Nova Gospel, onde você tem o nosso programa às 11 da manhã. E às 8 da noite, a reprise na Nova Gospel e também na Mais FM. Então, a partir das 8 da noite, a reprise todos os dias, né? A gente tem muitos ouvintes que pela manhã estão trabalhando, não tem como estar conectado, não tem como estar ligado na Mais, mas no período da noite, né, depois da Voz do Brasil, tem mais informações, tem mais notícias aqui na Mais FM. Eu quero abraçar quem está com a gente aqui também pela nossa transmissão ao vivo, pelo Facebook, a nossa live. Um abraço para Adriana Pereira, torcedora número 1 do time da Gávea. É isso aí. Né? A Ludmila Rodrigues, não sei para quem ela torce, mas gente fina toda a vida. A Maria Nalva da Silva. A Dora Silva está deixando um recadinho aqui. Ela diz: bom dia, amigos, estou na sintonia. E mais abaixo ela diz: abraço, muito boa a programação. Então, obrigado aí. A Dora Silva está conosco, acompanhando. O Luciano Toledo também desejando um bom dia a todos. O Leandro Reis, sempre conectado. E o João Belém também desejando um bom dia a todos. E
dizendo que o nosso programa é um programa de sucesso. Obrigado, João Belém, né? Obrigado pela participação. É isso aí, curta a nossa programação, dê aí o seu joinha, né? Compartilhe o nosso programa. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, né? Para que outras pessoas possam chegar aqui até a nossa live, né? É isso aí. Muito bem, meu amigo. Um abraço também para a Letícia e para o Leonardo, que ontem completaram 2 anos de casamento. Boa! Um abraço, né? Então, a dona Letícia e o Léo, que comemoram os 2 anos de casório. Um abraço para a dona Maria Celina, né? A minha mãe, que também baixou o aplicativo no seu smartphone novo. Moderna, hein? Moderninha, né? Também ligada, acompanhando agora o programa todos os dias através do aplicativo da Mais FM, a dona Maria Celina. Então, um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui às pautas do dia. Deixa eu abrir aqui meu aplicativozinho. Bom, ainda nos noticiários de hoje, né, tanto o UOL, por exemplo, traz a questão lá no Ceará, né? O Ceará está às voltas com muita violência, né? E ontem, nessa noite, o Ceará voltou a sofrer ataques. Empresas retiraram ônibus das ruas na capital Fortaleza. Não para, né? Já chegou ao 6º dia de atentados, de violência urbana na capital cearense e nos arredores, né? Nas outras cidades também estão sendo atingidas, mesmo com a chegada do apoio da Força Nacional. Essa é uma questão importante da gente destacar, porque a garantia, pelo menos em tese, em que todos nós tínhamos, é que com a chegada da Força Nacional, com o apoio federal, com o Exército, enfim, com a estrutura de inteligência das Forças Armadas, haveria um cessar nessa agenda criminosa promovida pelo crime organizado naquele estado. Mas não é o que está acontecendo, não, ao contrário. Houve uma manutenção disso, né, houve uma intensificação, desafiando, inclusive, as forças federais. Esse é um desafio muito grande para o governo do cearense, para o governo federal, que, alguma vez entrando na questão, torna o problema dele também, né, especificamente para o juiz Sérgio Moro, para o ministro Sérgio Moro, né, à frente aí da Justiça, e para o general, que me fugiu o nome dele agora, mas que inclusive, por coincidência, cearense, foi candidato ao governo lá, foi derrotado nessas eleições agora de outubro, então tem uma relação próxima do Estado. Então, todos que estão comandando essa operação da Força Nacional, certamente vão ter aí muito a atuar, né, a fazer para tentar resolver isso, porque acaba virando uma questão de uma queda de braço institucional, né, de um lado o mundo do crime e de outras forças de segurança pública em diversos níveis, né, em âmbito estadual e federal. Então, é preciso a gente compreender que resultado que vai sair disso, porque se nós enxergarmos que há uma participação federal nessa questão e não há uma resolução, aí é o sentimento de impunidade e de descontrole social pela violência e pelo crime vai ficar muito grande. Muito bem. Por falar em questão de violência e essa questão da segurança, o governador Ronaldo Caiado ontem também parece que fez um discurso relacionado a essa questão da segurança em Goiás, né, falando sobre a necessidade de também dar um basta, né, na questão dessa violência, né, que está ocorrendo lá em Fortaleza, no Ceará, né, no estado do Ceará. Acho que também uma espécie de precaução em relação a essa questão da segurança. O governo Caiado começa com vários desafios em Goiás e um deles, certamente, é a situação da segurança pública no estado. Nós temos aí um premente desafio envolvendo a economia, envolvendo as contas públicas, mais especificamente as finanças do estado, ou seja, pagamento de salário, investimento em obras. Nós tivemos nesses 2 dias aí 2 pautas importantes. A primeira nessa questão de salários, né? Os servidores estão sem receber o mês de dezembro. E a segunda, a informação do rombo que há nos convênios já assinados
com os municípios, envolvendo aquele famigerado programa que nós aqui já falávamos, que era eleitoreiro. Goiás na frente, nós já falávamos aqui há muito tempo que era um programa eleitoreiro, né, feito para o governador, então o governador José Hélio, ganhar a eleição, levar vantagem, e nós não só vimos o fiasco por completo, como vimos o calote deixado. Né? Estou falando de 9 bilhões de reais. Então nós temos essa questão, que não pode ser dissociada da segurança pública, uma vez que, entre outras demandas, outras necessidades, a segurança pública demanda também de investimento. O investimento depende do dinheiro que sai do mesmo cofre, da mesma conta, né? Que é o do governo do Estado. E esse é um problema cujos os índices nas cidades vêm quase sempre crescendo, por mais que os responsáveis pela segurança pública no passado, esse passado recente, exaltem houve uma redução aqui, ali, nesse percentual, naquele. Quando a gente pega, por exemplo, o número de homicídios, mortes violentas, há um aumento muito grande em alguns pontos. Em Goiânia aumentou, em Anápolis nós tivemos aumento no número de homicídios. Né? Há a questão prisional, a questão carcerária, que já foi alvo de crises, como aconteceu em 2017. Eu preciso lembrar isso, que o início de 2017 foi muito turbulento nessa questão carcerária, com rebeliões, com ameaças, aquela história do semiaberto, como nós lembramos bem, o impedimento da então presidente do STF, Carmen Lúcia, em visitar o presídio Denis Guimarães, porque estava sob ameaça de bomba. Um presídio repleto de armas e bombas. Então, todo esse cenário representa um desafio muito grande para o governo, que agora precisa, ao que parece, dar prioridade total à recuperação financeira das suas contas, para poder, sim, pensar em anunciar algum tipo de medida no sentido de investimento. Porque, do contrário, parece que nós estamos visto o governo muito mais de mãos atadas nesse início, né, pelo que foi deixado, óbvio, é preciso que a gente faça registro, do que com possibilidade de agir. Né? O problema não é que jeito agir, mas da onde tirar investimentos para se poder agir. Muito bem. Ainda no noticiário nacional, o UOL traz a seguinte manchete: governo Bolsonaro prepara a transição mais curta para a Previdência. A Previdência, a reforma da Previdência voltou de forma bem incisiva no início desse governo, né? Então, a equipe de Guedes quer Previdência com transição na metade do tempo de Temer. O MDBista previa 21 anos, o time de Bolsonaro propõe 12 anos e torna regras mais duras e economia maior. Um debate político e técnico ao mesmo tempo, né? Porque é preciso conciliar as duas frentes. A frente política, que é aquela que vai defender uma diminuição dos impactos para o trabalhador num curto espaço de tempo. E a técnica é justamente dos economistas, dos pensadores da Previdência, em tentar encontrar uma saída mais rápida para equalizar o que é chamado de rombo. Ainda hoje, há muitos especialistas que falam que não existe rombo, que não existe déficit, que, na verdade, a crise é outra, na geração de emprego, na questão salarial, que se nós promovermos o aumento, o aquecimento econômico, o aumento da geração de emprego e renda e distribuição de renda, a Previdência começará a ter novos ares. Né? Então, há essas correntes de pensamento, né, que divergem entre si. O fato é que vai sair, né? Vai haver uma reforma da Previdência, muito possivelmente esse ano. O que resta saber é, nessa, vamos dizer assim, queda de braço, né, entre o político e o técnico, quem vai conseguir levar mais vantagem. Né? Um não vai vencer o outro, né? Não vai ser só política ou tampouco só técnica, mas um desses dois deve conseguir emplacar mais mudanças, né? Mais pontos em interesse. Então, é preciso saber. Lembrando que a Previdência foi ponto de divergência que gerou uma mini crise aí no governo, que ontem, inclusive, o ministro, o secretário de governo Heleno, né, general Heleno, Augusto Heleno, teve que dizer que Paulo Guedes e o presidente são best friends. Essa foi a explicação deles, são best friends, são melhores amigos, porque foi aventada a hipótese de que haveria uma rusga, haveria um desentendimento
entre Bolsonaro e Paulo Guedes, justamente porque a equipe econômica lançou uma ideia de idade mínima de 65 anos e o presidente, numa entrevista por conta própria, no SBT, falou em 62. Tanto é que foi essa relação aí, essa diferença que culminou em 2 atos, né? O primeiro em afastar o presidente do Twitter. Ele agora não vai mais escrever no Twitter. Não vai twittar mais. Não vai twittar. Quem vai twittar agora é a comunicação do governo. Isso já foi anunciado. Detalhe, porque o Twitter foi a rede social que o presidente elegeu para se manifestar durante toda a campanha, né? Exatamente. E para atacar, né? E para atacar e fazer os seus comentários. Então, quer dizer, não seria um cerceamento? Né? Tanto é que a segunda informação é essa. O presidente foi orientado, acatou, o que parece, acatou essa orientação de não falar mais em economia. Quer dizer, um presidente da República que não fala em economia, fala sobre o quê? Num momento em que o grande desafio é o econômico, né? É o de recuperação da indústria, a geração de empregos. Então, nesse aspecto, Edmar, veja que significante e importante que é esse. São dois assuntos que o presidente foi aconselhado a não se meter mais, né, para não gerar problema, não gerar rusgas, inclusive com a equipe econômica, que está com o Paulo Guedes. Isso, aqui tem uma imagem aqui na Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo fala sobre essa questão da equipe de Guedes, que quer previdência com transição na metade do tempo, e uma foto, né, aqui do presidente Bolsonaro com o Paulo Guedes, né? O ministro Paulo Guedes e Jair Bolsonaro se abraçam durante posse dos presidentes dos bancos estatais, né? Ou seja, a tentativa de demonstrar que não há nenhuma divergência, né? Embora tenha havido esse desencontro, mas a ideia é mostrar o seguinte: olha, nós estamos juntos, né? Somos amigos, como diz lá o general, né? Somos bons amigos, best friends. Best friends. Best friends. Exatamente. Né? Então, a ideia de tirar essa divergência que apareceu, né? Que gerou uma um certo desconforto, mas que, né, o governo tenta passar por cima e tenta equilibrar. Por falar em falar muito, né, e dizer muita coisa, tem uma polêmica que também está nas redes sociais, o Morgatini, certamente você tem acompanhado, que é o apresentador da TV Globo, né, o Faustão, que no domingo passado parece que andou falando algumas coisas que acabou gerando aí um tititi, né? Gerou um impacto tão grande que levou o próprio apresentador Fausto Silva a gravar um vídeo. E foi vinculado à noite de ontem, hoje está circulando aí, dele explicando que não falou sobre o Bolsonaro ou sobre os eleitores do Bolsonaro e que o programa havia sido gravado. Então, não havia um contexto com o tempo presente. O fato é que o Fausto Silva ele é recorrente nessa criação de discurso generalista, né, que joga para o alto e quem quiser pega do jeito que for. Pode servir para o Lula, para o Haddad, para o Edmar Silva, para o Bolsonaro, para o Morgantini, para o Marconi Perillo, para o cara. Quer dizer, serve qualquer um, sendo anônimo ou político, famoso ou um cidadão comum. E ele falou: olha, porque a gente não pode ser imbecil, não pode defender os imbecis, não pode chegar a gente preparada. Quer dizer, é um discurso generalista, né? E foi num momento, né, por mais que ele explique que foi gravado, foi no momento em que o governo demonstrava uma série, né, inaugural aí, nesses dias, de muito amadorismo. De muito amadorismo, de muita, se não exatamente crises, né? Mas de rujo, de desentendimento. Quer dizer, um governo cujo presidente acaba sendo aconselhado a não falar sobre um tema, não pode ser considerado um governo profissional e o presidente considerado um expert. É um especialista em quê? Né? Entende de quê? Porque, em tese, alguém que se candidata a um cargo como esse e vai governar uma cidade, um estado, um país, tem que entender um pouco de cada coisa. Precisa de ótimos auxiliares. Agora, se estiver viajandão a ponto de ser aconselhado a se afastar do tema, é muito preocupante. No momento em que há uma polêmica muito grande sobre a tal da base militar nos Estados Unidos, no Brasil.
que ele já recuou de novo. Já mandou, os militares apertaram e ele falou, não vai ter. Ele queria ter, não vai ter, não achou ruim, não vai ter. Né? Já está também sendo demovida a ideia, que é bastante óbvio, no aspecto do comércio internacional brasileiro, do comércio exterior, das exportações, da tal mudança de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Quer dizer, um governo começa dessa forma, com tanto pé atrás, e que parece que acerta quando desiste, aí quando aparece um apresentador falando, olha, não pode ter gente preparada, parece que serviu exatamente para ele. Mas aí o próprio Fausto Silva disse que não, que foi gravado, que ele não tinha interesse de atacar especificamente nenhum grupo. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Tem que me acostumar. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço onde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém. Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd@hotmail.com. Você está na Mais FM. Música, alegria, prêmios, todo dia. Rádio Mais. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia. E eu quero agradecer a você que acompanha o nosso programa, você que compartilha, você que discute, deixa aqui o seu recadinho. Obrigado pela sua participação, né? É muito importante que você esteja participando conosco. E por falar em participação, eu quero o João Belém, ele está dizendo o seguinte: a Câmara Legislativa aguarda a resposta do prefeito em relação à lei da anistia para regularização de imóveis em Anápolis, suspendendo atendimento às legislações
do plano diretor e o pagamento de multas. O que vocês acham desta proposta da Câmara? Na verdade, o prefeito Roberto Naves encaminhou à Câmara um projeto de lei que dá uma espécie de refis, né, faz uma espécie de refis em relação às obras irregulares na cidade, e esse projeto foi encaminhado à Câmara, foi votado, né, naquela sessão extraordinária, e o João Belém está falando aqui que a Câmara, como é que ele diz aqui? Ele diz que a Câmara Legislativa aguarda a resposta do prefeito em relação à lei de anistia. Na verdade, a resposta do prefeito é a sanção ou o veto da lei, né? Eu me comprometi a falar sobre esse assunto. Hoje acabei não tendo mais informações, mas nós vamos levantar, porque a lei foi encaminhada pelo Executivo, ou seja, a lei é de autoria do Executivo, foi para o Legislativo, foi aprovada, né, pela maioria dos vereadores, e ela está, tudo indica, aguardando a sanção do prefeito, né? O prefeito tem um prazo para sancionar a lei a partir da votação na Câmara, e eu não tenho informação se essa sanção ela já aconteceu. Nós vamos checar, viu, João Belém? E amanhã a gente traz para você essa informação, se já foi sancionada ou se não foi, né? E também, como é que, é preciso saber também como é que a administração municipal vai colocar em prática essa legislação, né? As pessoas que têm problemas aí com os seus imóveis, como é que elas vão fazer para fazer esse acerto, né? Fazer essa regularização imobiliária, né? Você tem mais informação? Não, nenhuma. Né? Na verdade, é um negócio muito técnico, né? Uma coisa que envolve a questão dos construtores, envolve o cidadão de forma geral, porque, né, muita gente tem, às vezes, fez alguma alteração no seu imóvel e precisa regularizar, né? Outros fizeram construções em desacordo com a legislação, né? Não sei se essa nova legislação possibilita essa regularização. Então, é um assunto que depois nós vamos trazer aqui um especialista para falar desse assunto. Muito bem. Bom, então nós agradecemos a participação, né? Vocês podem deixar aí o seu recadinho, se alguém quiser também responder os questionamentos aí na própria live também tem essa oportunidade. Bom, a coluna Giro, né, do jornal O Popular traz algumas informações interessantes aqui, Morgantini. Uma delas diz que o Lucas Calil e o Daniel Vilela se encontram para afinar o discurso de oposição ao governo Caiado. Então, a Assembleia Legislativa, né, que os novos deputados devem tomar posse no dia 1º de fevereiro, mas as bancadas já se definem, né? Quem vai ser oposição, quem é a situação naturalmente. As eleições estabeleceram quem venceu, quem perdeu, né? E o lógico é que quem perdeu seja a oposição. Então, Lucas Calil e Daniel Vilela têm encontro para afinar esse discurso. O ex-deputado Daniel Vilela, deputado federal, que perdeu as eleições para Ronaldo Caiado no último mês de outubro, tem como agora um caminho natural estabelecer uma posição de crítica, né? Ser uma oposição. E existem várias formas de ser oposição, né? De ponderar, de analisar, e é fundamental que ele seja, né? Porque é fundamental para toda democracia que haja uma posição, que haja uma visão crítica e questionadora em relação aos atos. Fez isso, né, no último final de semana na rede social, no Twitter, criticando aí a busca do atual governo pela recuperação fiscal junto ao Tesouro Nacional, e recebeu pronta resposta aí do atual secretário de governo, ex-prefeito de Formosa, Ernesto Roller. Então, esse desenrolar aí, ele é fundamental. O Lucas Calil, que é do PSD, né? Isso. E agora vai fazer essa articulação para tentar ter uma agenda comum, né, com a oposição. Lembrando que o MDB tem 3 deputados estaduais, então vai ter outros representantes, além, por exemplo, dos deputados do PT, né, e do PSDB,
que a gente não sabe ainda como vai se comportar, se serão oposição, uma vez que perderam a eleição, e vão ser eles, né, como representantes do PSDB, vão ser defensores, uma vez que o PSDB será alvo, certamente, de grande parte do discurso de Caiado quando for para levantar a situação do Estado. Né? Se já não está fazendo, vai começar a fazer com muito mais intensidade. Então, vai haver um ataque direto ao Marconi Perillo, a José Eliton, né? E ao Ninho Tucano, que teve os últimos 20 anos no poder. Então, é preciso ver como é que vai haver esse comportamento em relação ao PSDB. Vai ser um PSDB que vai caminhar mais próximo de Caiado, tentando esquecer o passado, ou vai ser um PSDB combativo, né, fazendo uma oposição e defendendo o seu legado? Essa é uma cobrança que, por exemplo, Marconi Perillo e José Eliton já fizeram internamente para esses representantes, né, que façam uma defesa do legado do governo. A dificuldade está no perfil dos deputados, que não tem esse histórico, né, de atuar nessa direção, né, e até, digamos assim, uma dificuldade em se promover uma defesa diante do que vem sendo apresentado. Em relação ao Lucas Calil, é preciso ver que tipo de oposição que está sendo alinhavada com o Daniel Vilela, né? Qual é o tipo de postura? Como eu disse, existem várias oposições, né? Existe aquela oposição ferrenha, existe aquela oposição que chuta canela, existe uma oposição propositiva que faz um grande debate. Então, é preciso entender como é que vai funcionar o deputado Lucas Calil aí sob as orientações de Daniel Vilela. Isso, por falar em Assembleia, né, outro debate que está sendo feito é com relação à eleição da mesa diretora, né? A Assembleia Legislativa tem posse, né, os novos deputados terão posse no dia 1º de fevereiro, e, naturalmente, o debate que se faz hoje também na Assembleia é com relação a quem vai administrar a casa, né? E ontem nós falamos aqui dos candidatos dois candidatos do DEM, né? Isso, o doutor Antônio e o Álvaro Guimarães. Isso, e a coluna Giro hoje também fala desse assunto, né, dizendo que há uma reunião, né, os deputados doutor Antônio e Iso Moreira chamaram o colega Álvaro Guimarães, todos do DEM, para conversar. Álvaro e Antônio são candidatos a presidente da Assembleia, e o primeiro reúne mais apoio até o momento. A reunião deve acontecer na presença do também democrata governador Reinaldo Caiado. Conversa ainda sem data. Parece que o DEM precisa achar uma definição, né? Será que eles vão com 2 candidatos? O partido com 2 candidatos para... Pois é, essa ideia de fogo amigo aí, ela é complicada, né? Falo fogo amigo porque é uma disputa, só que ao mesmo tempo é uma disputa dentro do mesmo espaço. Né? Os dois são democratas, não existe uma candidatura de oposição, mas, ao mesmo tempo, vai gerando um desgaste no momento em que tudo que o Caiado não precisa é ter uma disputa interna dentro de um partido que já é pequeno, que já é tímido, que é o DEM. Né? Então, é interessante perceber que não é o momento de haver esse tipo de orientação, porque, se de um lado existe Álvaro Guimarães, que foi chamado, e, de fato, deve ser o candidato oficial, deve dar preferência do governador. Aí aparece o doutor Antônio, que faz, na verdade, do bem, mas que faz, na verdade, um discurso, né, admite um diálogo com forças dissidentes, né, com opositores. Então, ele acaba por arrebanhar e levantar a oposição, que até então parecia desarticulada. E, justamente, tendo alguém do DEM para fazer esse levante, não parece ser uma forma de ajudar o governador, né, mas... vai precisar ter essa habilidade política, e Caiado, como é um personagem com todo esse histórico do legislativo, deputado, como senador, né, ou seja, preconiza muito diálogo, incansável diálogo, de conversar e convencer as pessoas, né, vai ter que gastar saliva com essa turma para tentar minimizar esse impacto. Muito bem. Aqui em Anápolis, ontem nós falamos aqui da questão das dificuldades que continuam, né, na Avenida Brasil Norte e lá na Jaiara, na Avenida Fernando Costa, né, e ontem, inclusive, a TV Anhanguera destacou no seu programa de notícias justamente a situação, principalmente lá da Vila Jaiara, onde os
os moradores continuam enfrentando problema, né, com a obra que anda a passos de tartaruga, e justamente o questionamento, né, as dificuldades para que essa obra seja concluída lá na Vila Jaiara. Né, nós falamos da Avenida Brasil também, que continua, né, a mesma situação, né, as obras não avançam, não terminam, não caminham. Né? E eu fiquei me lembrando que há alguns meses atrás nós tivemos na Câmara Municipal uma sessão onde foi mostrada a questão da Câmara Municipal, da construção da Câmara Municipal. Né? Havia todo um organograma, uma proposta para uma nova licitação, para que a construção da Câmara avançasse. E eu não sei, Maurício, se você tem alguma informação, mas me parece que não andou absolutamente nada, né? Em relação à construção da Câmara também. Não, esse é um problema aí que vai se arrastar por muito tempo, porque não há sequer uma sinalização por parte do governo municipal em despender verba. Né? Por mais que a gente frise aqui, é importante que a gente cite, que não há qualquer tipo de restrição. Não há qualquer tipo de impedimento legal, ou mesmo uma recomendação, por causa do MP pode fazer, não é um impedimento, mas uma recomendação para que se não faça. Ao contrário, o Ministério Público do Estado de Goiás, o promotor que está em Anápolis, responsável por observar esse caso, já citou publicamente em veículos de comunicação, citou para o jornal Após de Anápolis, que a obra está liberada, né, e que eventuais erros, ou culpas, ou responsabilidades vão ser apurados paralelo a obra, o projeto, mas que ele deve ser tocado e realizado. Mas nós estamos falando de um governo que não conseguiu terminar obras de um posto de saúde, de governo que até agora não conseguiu entregar reformas de escola e CMEs, que está deixando, por exemplo, o setor tropical, o Leblon ali, sem o atendimento em saúde, porque não deu conta de terminar um posto. Como é que vai fazer uma obra daquele tamanho? Não tem a menor condição de se imaginar isso. Né? Até agora, o que o governo tem feito, na verdade, é dar explicações, dar desculpas, traçar um cenário quando vai à Câmara Municipal totalmente irreal, dizendo, por exemplo, que está fazendo uma revolução na área social, sendo que fechou unidade de atendimento social, que a gente pode parar em qualquer semáforo, qualquer hora do dia da noite, você tem de criança a idosa pedindo dinheiro. Né? Então esse é o cenário, difícil imaginar que vai haver uma solução para isso tão cedo. Muito bem. O Paulo Francisco está perguntando aqui também sobre a questão da reforma do Cais Progresso. Se progrediu a reforma lá. Outro exemplo. É outro exemplo. Cadê? O médico, o doutor Márcio, que é pediatra, que é representante do Sindicato dos Médicos, ele no final do ano passado deu uma declaração muito interessante sobre isso, na qual ele disse publicamente, em uma entrevista, que fecharam o Cais Progresso com o intuito de fazer uma reforma, mas não tem reforma nenhuma. Somente fecharam. Pois é, a pergunta do ouvinte aqui é justamente essa, se caminhou, se andou a reforma, né? Porque o Cais Progresso foi fechado com esse propósito de reformar a unidade, né? E a pergunta que se faz, eu sinceramente não tenho informações assim mais concretas, né? A gente precisa buscar essa informação, se realmente a licitação foi feita e se a reforma já começou, né? Então, é a pergunta do ouvinte, fica aí, depois a gente vai fazer esse levantamento. Muito bem, nosso tempo está esgotado, Inca Morgantini, né? Então, a gente quer agradecer a todos que participaram do programa nesta terça-feira, né? E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta trazendo mais informações, as notícias do dia aqui no nosso programa. Quero agradecer a todo o pessoal que nos acompanha aqui na nossa live. Um abraço para a Adriana Pereira, a Ludmila Rodrigues, Maria Nova Silva, a Dora Silva, o Leandro Toledo, o meu amigo Leandro Reis, o João Belém, né, que participou também, e a Geise Borba, que entrou também agora no finalzinho. Obrigado, Geise, pelo carinho da audiência. Mais alguma coisa? Voltamos amanhã com a mesma disposição e animação de sempre. Muito bem. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Mais FM, programa Hora da Notícia. Um abraço para vocês e até amanhã. Chegando
Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM.